Sejam bem-vindos ao Direito para Todos. Reta final, controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade visa garantir a supremacia e defesa das normas constitucionais através de uma análise de compatibilidade de leis ou atos normativos em relação à Constituição. Inconstitucionalidade é um vício que atinge o plano de validade do ato. Requisitos para o controle de constitucionalidade são supremacia constitucional, constituição formal e rígida, atribuição de competência a um órgão, no caso o STF. A Constituição é o parâmetro, enquanto a lei impugnada é o objeto de controle. O preâmbulo é a única parte da Constituição Federal que não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Ele não tem caráter normativo. As normas do ADCT, de eficácia exaurível, poderão servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Princípios implícitos do texto constitucional e tratados internacionais de direitos humanos, aprovados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, podem servir como parâmetro de controle. O nosso ordenamento jurídico não aceita o fenômeno da constitucionalidade superveniente, norma que era inconstitucional e se torna inconstitucional com a alteração do parâmetro. A alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Normas infraconstitucionais, produzidas antes da nova Constituição, não se submeterão ao controle de constitucionalidade via ADI, mas de recepcionalidade, teoria da recepção. Normas constitucionais previstas na Constituição anterior não são recepcionadas pela nova Constituição, tendo em vista que há a revogação total da Constituição anterior. O nosso ordenamento jurídico não admite o fenômeno da desconstitucionalização. O STF não admite a tese de que normas oriundas do poder constituinte originário possam ser inconstitucionais. Não admite a tese de Otto Bischoff, normas constitucionais inconstitucionais. O STF apenas permite o controle de constitucionalidade do poder constituinte derivado. A inconstitucionalidade por omissão se verifica quando estão presentes o dever constitucional de legislar e a mora legislativa. O vício formal ou nomodinâmico decorre de afronta ao devido processo legislativo ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. O vício material diz respeito à matéria do conteúdo do ato normativo, sendo uma incompatibilidade de conteúdo, por isso a ideia de estático, substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Ocorre o vício de decoro parlamentar quando se comprova que no processo legislativo de uma emenda constitucional ocorreu a compra de votos, como no caso do mensalão. Neste caso, deveria tal lei ser tida por inconstitucional pelo vício do decoro. A declaração de inconstitucionalidade de uma palavra ou expressão só é admitida se não alterar o sentido originário da norma. A possibilidade de o Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de palavras ou expressões baseia-se na aplicação do princípio da parcelaridade. Na mutação constitucional, o sentido da norma muda, mas o texto constitucional permanece intacto. Reação legislativa, reversão jurisprudencial, leis in your face. Ocorre quando o Congresso Nacional edita normas contrárias à jurisprudência do STF. O efeito vinculante das decisões da Corte Suprema não vincula o Legislativo. Se o Congresso editar uma emenda constitucional buscando alterar a interpretação dada pelo STF para determinado tema, essa emenda somente poderá ser declarada inconstitucional se ofender uma cláusula pétrea ou o processo legislativo para a edição de emendas. A expressão estado de coisas inconstitucional
tem origem em decisões da Corte Constitucional colombiana. Pressupostos do estado de coisas inconstitucional. Pressuposto fático, violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais. Pressuposto político, existência de um conjunto de ações e omissões reiteradas dos poderes públicos. Pressuposto jurídico, necessidade de imposição de medidas estruturais para a superação das violações constatadas. A respeito da figura denominada estado de coisas inconstitucional, é correto afirmar que encontra fundamento nos casos de inadimplemento reiterado de direitos fundamentais pelos poderes do Estado, sem que haja possibilidade de remédio para vias tradicionais, ocasião em que o tribunal assume o papel de coordenador de políticas públicas por meio da denominada tutela estruturante. O controle de constitucionalidade pode ser realizado durante o processo legislativo, chamado de controle de constitucionalidade prévio ou preventivo. O controle de constitucionalidade prévio pode ser realizado pelos três poderes, visando evitar a violação da Constituição. O Legislativo exerce o controle prévio pela Comissão de Constituição e Justiça, o Executivo pelo veto político ou veto jurídico do Presidente da República. O Judiciário, o controle judicial preventivo deve ser medida excepcional, em razão da separação de poderes. Ocorre quando o parlamentar impetra mandado de segurança perante o STF, com vistas a garantir o direito-função do parlamentar de participar de processo legislativo juridicamente rígido. Trata-se de controle, no caso concreto, pela via da exceção ou defesa, de modo incidental, via mandado de segurança. A jurisprudência do STF e a doutrina defendem a possibilidade de controle jurisdicional preventivo de proposição legislativa, artigo 59 da Constituição, que descumpra o processo legislativo constitucional, e de PEC, quando tendente a abolir cláusula pétrea, contrariando o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E se o parlamentar perder a titularidade do mandato legislativo antes de julgado o mandado de segurança visando o controle de constitucionalidade preventivo, o que acontece? A perda superveniente de titularidade do mandato legislativo desqualifica a legitimação ativa do congressista sob pena de conversão indevida do mandado de segurança em ação direta de inconstitucionalidade. O controle repressivo objetiva reparar a lesão à Constituição. Tem-se controle repressivo a partir da publicação da lei ou do ato normativo. O controle posterior ao repressivo é exercido em regra pelo Poder Judiciário. Excepcionalmente, o controle de constitucionalidade posterior é exercido pelo Legislativo nas seguintes hipóteses: a. Quando o Legislativo não aprova uma medida provisória por entender ser inconstitucional. B. Quando susta os atos normativos que exorbitem o poder regulamentar. C. Quando susta os atos normativos que exorbitem os limites da declaração legislativa. Em regra, o STF só admite que a ação direta tenha como objeto juridicamente idôneo leis e atos normativos federais ou estaduais já promulgados, editados e publicados. Excepcionalmente, o Supremo admite a propositura de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, questionando uma lei antes de ela ser publicada, desde que, até o julgamento da ação, a publicação tenha ocorrido. No Brasil, o controle de constitucionalidade é jurisdicional misto, ou seja, realizado pelo Poder Judiciário, seja pelo controle difuso ou concentrado. Exceções: controle realizado pelo Legislativo, Executivo e pelo Tribunal de Contas. Súmula 347 do STF. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Leis e atos normativos podem ter a sua aplicação afastada por Tribunal de Contas, caso confrontem com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Controle difuso. Controle difuso é a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência, realizar o controle de constitucionalidade. A noção de controle difuso se deve historicamente ao caso Marbury versus Madison. Controle concentrado é o controle que se concentra em um ou mais órgãos, sendo competência originária desse órgão. Controle concreto, incidental, via de defesa ou exceção é o controle exercido como questão prejudicial, ou seja, não é o objeto principal da ação. A declaração de inconstitucionalidade vem apenas na causa de pedir. Já o controle abstrato, via principal, via de ação, nesse caso de controle, a análise da constitucionalidade da lei será o objeto principal e exclusivo da ação. É o controle exercido nas ações diretas de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. A declaração de inconstitucionalidade, no caso do controle abstrato, consta do pedido da petição inicial. Em regra, o controle difuso é realizado pela via incidental, enquanto que o controle concentrado é realizado pela via principal. Hipóteses de controle concentrado realizado pela via incidental. Mandado de segurança impetrado por parlamentar, ADPF incidental e representação interventiva. Hipóteses de controle difuso realizado pela via principal. Cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Pelo voto da maioria absoluta, poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade. Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário e o enunciado 10 da súmula vinculante do STF quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco o afastamento destes, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso com base na jurisprudência do STJ. A cláusula de reserva de plenário vincula as decisões de inconstitucionalidade proferidas em controle difuso e em controle concentrado. Cuidado! Viola a cláusula de reserva de plenário e a súmula vinculante 10, a decisão de órgão fracionário do tribunal que permite que a empresa comercialize produtos em desacordo com as regras previstas em decreto federal, sob o argumento de que este ato normativo violaria o princípio da livre concorrência. A jurisprudência dispensa o procedimento do artigo 97 da Constituição sempre que haja decisão do órgão especial ou pleno do tribunal ou do STF sobre a matéria. A cláusula de reserva de plenário se aplica também para os atos de efeitos concretos. As principais características do controle difuso são: não ter como objeto a norma abstratamente considerada, devendo ela ser aplicada a uma situação concreta. As principais características do controle difuso são: não ter como objeto a norma abstratamente considerada, devendo ela ser aplicada a uma situação concreta. Caber a todos os juízes e tribunais do país, desde que atendidas as normas processuais, poder ser suscitado por qualquer parte ou sujeito processual, não formular a questão de constitucionalidade como objeto principal do processo, mas como questão incidental, não implicar a retirada da norma do ordenamento jurídico, mas apenas deixar de aplicá-la ao caso concreto, e possuir efeito apenas para as partes de um processo, e, em geral, de forma não vinculante para as demais pessoas. As principais características do controle concentrado são: ter como objeto a norma abstratamente considerada, independentemente de aplicação à situação concreta, caber apenas ao STF, na esfera federal, ou aos tribunais de justiça, na esfera estadual, e poder ser suscitado apenas por sujeitos legitimados na legislação.
formular a questão de constitucionalidade como objeto principal do processo, implicar a suspensão de eficácia da norma no ordenamento jurídico com efeitos vinculantes e erga omnes. Em regra, os efeitos de qualquer sentença valem apenas para as partes que litigam em juízo, não extrapolando os limites estabelecidos na lide, inter partes e ex tunc. O STF já entendeu que mesmo no controle difuso pode ser atribuído efeito ex nunc ou pro futuro no leading case do município de Mira Estrela. O STF entendeu no informativo 857 que é possível a modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle incidental de constitucionalidade. O artigo 52(10) da Constituição dispõe ser competência privativa do Senado, através de resolução, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. O Senado não está obrigado a suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF, por se tratar de discricionariedade política. Efetuada a suspensão da execução, atingirá a todos e valerá a partir da publicação da resolução na imprensa oficial. Logo, os efeitos serão erga omnes, porém ex nunc, não retroagindo. Cabe à ADI contra a resolução do Senado que, ao suspender a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, extrapola os limites da decisão a que se refere. O STF, atenção, o STF mudou o posicionamento e passou a adotar a abstrativização do controle difuso no informativo 886. Se uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional pelo STF incidentalmente, ou seja, em sede de controle difuso, essa decisão, assim como acontece no controle abstrato, também produz eficácia erga omnes e efeitos vinculantes. Houve mutação constitucional do artigo 52(10) da Constituição Federal. Atenção! Se o plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e efeito vinculante. Quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e erga omnes, e o STF apenas comunica ao Senado com o objetivo de que a referida casa legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido. Ação direta de inconstitucionalidade. Compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Características que uma lei deve possuir para ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Uma lei deve ter caráter primário, ou seja, retirar o fundamento de validade da Constituição, possuir abstração, generalidade e impessoalidade, a lei precisa estar em vigor e a lei precisa ter sido editada após a Constituição de 1988. É cabível a ação direta de inconstitucionalidade contra a resolução do TSE, que tenha em seu conteúdo material norma de decisão de caráter abstrato, geral e autônomo, apta, apreciada pelo STF em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Cabe controle de constitucionalidade das leis orçamentárias, conforme entendimento do STF. Emenda constitucional e revisão da Constituição são usualmente consideradas espécies do gênero reforma da Constituição. A revisão constitucional costuma ser mais ampla do que as emendas, do ponto de vista da quantidade de normas atingidas, pois a revisão pode modificar, em princípio, toda a extensão da Constituição. As emendas constitucionais tendem a ser mais limitadas, mais pontuais, geralmente centradas em alterar normas sobre determinado tema, ainda que esse não seja um critério objetivo, mas apenas empírico. Quanto aos procedimentos, usualmente as revisões se submetem a requisitos formais mais simples do que os aplicáveis às emendas constitucionais, pois para as revisões se exige quórum mais simples do que para as emendas constitucionais, em particular nos países de Constituição rígida, como o Brasil. A Constituição de 1988 previu expressamente a possibilidade de sua revisão no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, para 5 anos após a promulgação de seu texto, isto é, em 1993. Não há outra norma constitucional que autorize novo processo de revisão,
motivo pelo qual a doutrina majoritária entende não ser mais possível haver processo de revisão após aquele ocorrido em 1993, uma vez que a eficácia daquele dispositivo do ADCT está exaurida. Por possuir força de lei, as medidas provisórias podem ser objeto de controle, desde que estejam em regime de plena vigência. Os requisitos de relevância e urgência apenas podem ser submetidos a controle em caráter excepcional, quando houver evidente abuso de poder, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Caso a medida provisória seja convertida em lei no curso da ADI, não há perda do objeto, bastando a emenda inicial, visto que a lei de conversão não convalida os vícios existentes na medida provisória. Os regulamentos ou decretos regulamentares expedidos pelo Executivo e demais atos secundários em geral não podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade. O STF excepciona a regra para o caso de decretos autônomos, visto que estes retiram seu fundamento de validade da própria Constituição Federal, pois inovam no ordenamento jurídico, permitindo o controle. Inconstitucionalidade indireta. Em regra, o ordenamento jurídico não permite o controle concentrado nos casos de decretos e regulamentos, pois não possuem autonomia jurídica para serem considerados atos normativos passíveis de controle, sendo o caso de exame de legalidade. A inconstitucionalidade indireta ocorre em situações em que atos normativos infralegais, como regulamentos ou decretos regulamentares exarados pelo Poder Executivo, divergem no sentido ou conteúdo material de lei, que por eles devia ser regulamentada, sendo que tais vícios podem ter o condão de, posteriormente, exprimir violação à lei, sendo o caso de exame de legalidade. Dessa forma, não é admitida a inconstitucionalidade indireta, reflexa ou oblíqua, conforme decidido na ADI 264. Excepcionalmente, doutrina e jurisprudência admitem o controle de constitucionalidade sobre regulamentos, mais especificamente decretos autônomos, visto que estes retiram seu fundamento de validade da própria Constituição Federal, pois inovam no ordenamento jurídico, permitindo o controle. Inconstitucionalidade por arrastamento. Ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, objeto do pedido, importa na inconstitucionalidade de outra norma secundária, ainda que não tenha sido objeto de impugnação, tendo em vista a relação de dependência ou de instrumentalidade entre os diplomas normativos. Nesse caso, admite-se a inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, reverberação normativa. Trata-se de situação que excepciona o princípio da congruência ou da adstrição, visando manter a coerência do ordenamento jurídico, conforme decidido na ADI 4963. Segundo o entendimento do STF, todos os tratados internacionais se submetem ao controle concentrado de constitucionalidade, independentemente da paridade normativa. Os tratados internacionais não podem ser utilizados como parâmetro em sede de controle concentrado de constitucionalidade, salvo quando lei ou ato normativo violar tratado ou convenção internacional que trate sobre direitos humanos e que tenha sido aprovado segundo a regra do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. O STF possui o entendimento no sentido de que o aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos novos dispositivos legais somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação dispense a requisição de novas informações e manifestações e não prejudique o cerne da ação. Não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. O STF não admite a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Segundo a teoria restritiva adotada pelo STF, somente o dispositivo da decisão produz efeito vinculante. Os motivos invocados na decisão, na fundamentação, não são vinculantes. A questão do prazo em dobro para a Defensoria Pública no processo penal é uma norma em trânsito para a inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade circunstancial. É possível cogitar situações nas quais um enunciado normativo, válido em tese e na maior parte de suas incidências, ao ser confrontado com determinadas circunstâncias concretas, produz uma norma inconstitucional. Inconstitucionalidade chapada, enlouquecida ou desvairada. É aplicável quando se deseja
caracterizar uma inconstitucionalidade manifesta, cristalina, não restando qualquer dúvida sobre o seu vício formal. Quando o TJ, Tribunal de Justiça, julga uma ADI contra a lei estadual ou municipal, ele poderá declará-la inconstitucional sobre o argumento de que viola um dispositivo da Constituição Federal? Em regra, não. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, que os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que sejam normas de reprodução obrigatória pelos estados. Quando o tribunal STF admite o controle abstrato de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça de leis e atos normativos estaduais, municipais, em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta Federal. Súmula 642 do STF. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade está previsto no artigo 103 da Constituição. São eles: Presidente da República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, Mesa da Assembleia Legislativa dos Estados ou Mesa da Câmara Legislativa do DF, nesse caso é necessário pertinência temática, o governador do DF, do Estado ou do Distrito Federal, que também precisa de pertinência temática, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, neste caso precisa de advogado mediante procuração com poderes especiais, e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, neste caso precisa de ter pertinência temática e precisa de advogado mediante procuração com poderes especiais. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo que será impugnado na ação. Os legitimados universais estão dispensados de demonstrar a pertinência temática em razão do dever constitucional de zelar pela supremacia da Constituição. Não são legitimados não universais? Novamente, são legitimados não universais a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal e a Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Cuidado! A mesa do Congresso Nacional não possui legitimidade para propor ADI. O vice-governador também não possui legitimidade para propor ADI. O STF decidiu que centrais sindicais não possuem legitimidade para manejar ADI. As associações que representam fração de categoria profissional não são legitimadas para instaurar controle concentrado de constitucionalidade, de norma que extrapole o universo de seus representados. Por exemplo, a ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados, a associação que representa apenas os juízes estaduais, não pode ajuizar a DPF questionando o dispositivo da LOMAN. A exigência da representação do partido político no Congresso Nacional é preenchida com a existência de apenas um parlamentar em qualquer das casas legislativas. A perda de representação do partido político no Congresso Nacional, após o ajuizamento da ADI, não descaracteriza a legitimidade ativa para prosseguimento da ação, pois a aferição de legitimidade deve ser feita no momento da propositura da ação. O STF, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. Assim, pode-se dizer que na ADI, ADC e ADPF, a causa de pedir, causa pedende, é aberta. No que se refere à ADI, proposta a ação direta, não se admitirá desistência. É recorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como amicus curiae. É possível a impugnação recursal por parte de terceiro, quando denegada sua participação na qualidade de amicus curiae. Bons estudos.